Nós temos em Campo Grande também o número de igrejas aumentando, mas ontem mataram um miliciano. Fuzilaram um carro semana passada. Mataram alguém lá para o lado da pedra. Lá em Petrópolis, uma pessoa disse assim, mataram uma pessoa lá no bairro. Eu falei, lá em Campo Grande, tem matado por penca. As pessoas estão morrendo nas ruas de Campo Grande. O sangue dessas pessoas estão nas ruas de Campo Grande. E eu sei que é a consequência da maioria do pecado dessas pessoas. Não ficamos tão aterrorizados porque isso está acontecendo entre os milicianos, entre os criminosos, e a consequência e o pagamento do pecado é a morte. Mas nós não devemos nos alegrar e nos acomodar com isso. Nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos entender, irmãos, que no meio dessa realidade toda, cheia de igreja, cheia de crime, cheia de morte, cheia de falcatrua, cheia de problemas, cheia de gente esperta, nós temos uma religião sem evangelho puro que não tem transformado os crentes de Campo Grande. Porque quanto mais aumenta a igreja, quanto mais aumenta os crentes, mais aumenta a violência, mais aumenta tudo isso. Nós estamos no bairro em que existe mais homem covarde por metro quadrado. Sabia disso? Porque é um dos lugares onde mais tem violência doméstica e atentado contra as mulheres. Pode pesquisar depois. O número de mulheres agredidas, o número de atentados dentro de casa é enorme em Campo Grande. É enorme. Eu falei covarde, mas para mim é frouxo mesmo. Porque esses homens não têm coragem de encarar outro homem. Esse é o bairro que vivemos. E aqui, nesse lugar, nós oramos. Saímos dos lugares onde estávamos. Eu saí de Petrópolis, pessoas saíram de Santa Maria. Eu falo pessoas porque foi gente aberta, né? Casaram aqui, foi benção. Eu abri a porteira lá na roça, casando com a Michele, e aí veio uma penca. Eu estou achando que agora vai ter um movimento diferente, alguns vão casar com o pessoal de Santa Maria e ir para lá, e morar lá, para plantar a igreja lá. Mas a nossa realidade é essa, nós não escolhemos Campo Grande porque gostamos simplesmente de Campo Grande. É porque é um dos maiores bairros, é o maior bairro da América Latina. É um dos maiores bairros da América Latina, o maior bairro do Brasil, é onde tem o maior número de pecadores concentrados para ouvir o Evangelho. É um dos lugares mais religiosos, é onde os ídolos do controle e do poder têm estado aqui na nossa realidade da Zona Oeste. Então nós plantamos a Igreja do Calvário para confrontar esses ídolos, para pregar o Evangelho e para oferecer descanso real para os campograndenses que vão para a Avenida Brasil, para a Barra da Tijuca e enfrentam o trânsito. E quando chega no sábado, eles só querem descanso. Um barzinho, uma boa cerveja, um churrasquinho, ninguém perturbando. E o final de semana é o descanso para pegar segunda-feira. Mas o que queremos é sair pelas ruas e dizer: o verdadeiro descanso para a alma está naquele que disse: venham a mim, vocês que estão cansados. É por isso que nós estamos aqui. E se nós não formos missionários no nosso próprio bairro, a nossa teologia boa é inútil. Não serve para nada. Porque não transforma a vida das pessoas. Jesus, sabendo, irmãos, que todos nós enfrentaríamos cidades grandes, cidades pequenas, lugares complicados, desafios enormes, ele deixa algo para os discípulos e que nós precisamos meditar e ver. E se você puder, por favor, e tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Eu quero ler junto com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 28, eu estou lendo na NVT. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o abandonaram, mas alguns o adoraram, mas alguns duvidaram.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus leva os discípulos para a Galileia dos gentios, o lugar onde estão os pecadores. E é interessante que ele não leva os discípulos para Jerusalém, ele leva para a Galileia. Ele leva para esse lugar esses homens vacilantes, esses homens que correram, o Pedro que disse que ele era o Cristo e também o abandonou e o negou. Ele manda esses homens irem para a Galileia, e eles estão lá naquele momento, estão diante de Jesus, e Jesus vai falar algo para eles. Na minha visão e no meu mundo de Bob, eu fico olhando no monte Jesus e os seus discípulos. Diante deles está, irmãos, aquele mencionado em Daniel no capítulo 7, o que tem poder sobre as nações, aquele que vai reger as nações com poder e glória, o único com autoridade sobre todas as coisas, o maior e mais poderoso do que o Superman, o maior e mais poderoso do que o Homem de Ferro, o verdadeiro mega Superman. Ele está aqui diante dos discípulos, o homem ressuscitado, esse homem que está diante desses homens pequenos, falhos, complicados. Ele está diante dele, o Rei Supremo, o Rei do Universo, está diante dele e diz isso para eles: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda autoridade. Pode parecer, às vezes, estranho olhar para isso, logo na grande comissão, e Jesus está falando que ele tem toda autoridade. O que ele está fazendo nesse momento aqui, irmãos, é uma reivindicação. O que ele está mostrando para os seus discípulos aqui é uma soberania total, um poder total. O profetizado em Daniel 7, ele está deixando claro aqui para eles: olha, toda autoridade, eu sou o Senhor de toda a terra, não somente da vida espiritual, não somente do seu dia comum, mas o Senhor da política, da economia, da segurança pública, da terra, dos céus, de todos os lugares. Ele é o Senhor e tem toda a autoridade sobre tudo, irmãos. Esses homens estão ouvindo isso. E diante daquele que tem toda a autoridade, a única coisa que você pode fazer é se submeter. Diante daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, soberano sobre tudo, a única coisa que todos os seres humanos da terra podem fazer é se submeter. O que você faria com alguém que tem a autoridade suprema sobre o mundo? Você ia tentar fazer o que com ele? Que tem todo o poder sobre o mundo. Você teria a coragem de desobedecer uma pessoa dessa? De dizer não para uma pessoa dessa? De dizer para ele esperar? De falar que você não tem tempo para atender a sua necessidade? Você diria para ele que você tem outras prioridades além das dele? Ou você pararia tudo na sua vida para atender um pedido dele e um mandato dele? Irmão, se fosse qualquer homem, nós pararíamos nossa vida para poder obedecer. Porque quando queremos agradar alguém, e a gente faz isso com zelo no nosso coração, nós paramos a vida para atender. Quando é alguém muito especial para a gente para a vida. Jesus é o único que é o soberano e Senhor sobre tudo, que a gente manda ele esperar. Que a gente faz as coisas no nosso tempo e não no dele, quando nós queremos. E ele está dizendo que ele tem toda a autoridade sobre todas as esferas, sobre todas as realidades. Ele tem toda a
autoridade. Então nós precisamos olhar para o nosso grande bairro e entender uma coisa, que não há milícia, não há poder político, não há ideologia cultural em Campo Grande, em qualquer lugar, que não esteja debaixo dos pés de Cristo, irmãos. Os políticos não são os mais poderosos no Rio, a milícia não é a mais poderosa no Rio. Esse lugar está sujeito aos pés de Cristo. Eles devem temer aquele que tem poder de matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Ele é o que tem todo o poder, debaixo dos céus, em cima da terra, sobre os céus, sobre a terra, sobre a vida, sobre a política, sobre todos os lugares. Então, quando nós pensamos em pregação, em evangelização, nós precisamos fazer isso com ousadia, irmãos. Porque aqui, nesse momento, o nosso rei está dizendo que ele tem o direito sobre todo o território. Todo o território. Todo o território. Eu já contei, eu acho que eu já contei isso aqui. Quanto mais velho, a gente vai contando as coisas mais vezes, né? Eu estou treinando, contar a mesma coisa várias vezes, né? Isso eu já contei, e você não lembra, tu vai lembrar agora. Quando nós chegamos em Buenos Aires, na Rua dos Eucaliptos, onde estava a igreja, teve duas situações. Não sei se você acredita ou não, mas aconteceu. A minha esposa está aqui, e o Isaac devia ter 4 meses. Parou um homem e começou a falar um monte de coisa para mim na porta da igreja, que éramos 3 pessoas num lugar de 6 por 4 metros. E ele dizia, o que você veio fazer aqui? E ele mandava embora e tal. E as irmãs que estavam ali que queriam repreendê-lo, e eu entendi claramente quem é que estava falando. Era um demônio. Mas teve um dia que eu saí da igreja, fechei a igreja, a gente já estava num outro local, que era um baile que fechou, e nós alugamos e começamos a fazer a igreja ali. E eu fiquei no ponto do ônibus. Em uma visão, um demônio ficou do outro lado da rua. E ele olhava para mim e dizia, você não vai ficar aqui, porque eu mando aqui. Eu mando aqui. Aí eu, vamos ver quem manda. Falei, vamos ver quem manda. Quem manda mais? E aí nós tínhamos acabado de alugar esse lugar, que era um baile. Algumas semanas depois, entrou alguém num culto de oração na igreja, nós éramos poucos ali, e disse assim, pastor, uma família, você precisa ir lá no hospital. Eu disse, o que houve? O que eu vou fazer no hospital? Alguém está morrendo e tá? Gonzalo, meu sobrinho, está endemoniado lá. Ele já bateu na polícia, nos médicos, nos enfermeiros, todo mundo, e trancado ele numa porta. Eu falei, agora só falta bater no pastor. Fechar com chave de ouro. Só falta isso. Irmãos, o hospital era perto, não é tão longe. Mas pensa num lugar distante para tanta oração. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu saí lá do Brasil, lá eu já expulsei um monte de demônio. Eu vim aqui, ir lá no hospital tomar uma coça do Satanás? Não é possível, só falta um pastor. Para ele agora estar no lucro, né? E eu fui lá com a família, eu fui bem treinado com expulsar demônio, com a galera aí. Rita, Simone, Cláudio. Me levaram tudo quanto é lugar, meu. Nunca havia achado tanto demônio nas casas, tudo quanto é lugar. E lá fui eu, falei, vou expulsar pela primeira vez um demônio em espanhol. Irmãos, eu fui pelo meio do caminho e lembrei das duas coisas. E eu falei, Senhor, agora é a hora dele saber quem manda. Cheguei no hospital, lotado de gente, me olhando. E aí os médicos falando assim, isso não é coisa espiritual. Aí um PM lá, um policial, não sei se era crente ou não, ele, vai lá, pastor, e abriu a porta. E o Gonzalo levantou lá no final. Eu, em nome de Jesus, pode sair daí e ficar aí mesmo. Falei, não vou entrar lá. Tem autoridade. E o menino caiu. E aí eu saí lá de dentro com um monte de gente orando, eu olhei para os médicos, e falei, agora vocês podem fazer o trabalho de vocês. E fui para casa. E no outro dia, eu fui na casa do Gonzalo. Ele já tinha empurrado e jogado o pai dele para o teto, virado o carro na garagem. E eu fui lá, nós oramos, expulsamos o demônio. O Gonzalo começou a frequentar a igreja, foi para um outro lugar, se batizou
E até hoje eu não tenho mais notícia dele. Mas, irmãos, daquele dia em diante, Deus começou a nos dar uma grande colheita e começamos a batizar um monte de pessoas que são líderes na igreja até o dia de lá. Ou você acredita que Jesus tem toda a autoridade sobre esse território, ou você vai se sujeitar a tudo que o diabo está fazendo em Campo Grande. Vai aceitar tudo que ele está fazendo, de mãos cruzadas, dizendo de que ele, o diabo, é Senhor. Mas essa não é a realidade, irmão. O Senhor de Campo Grande, que governa Campo Grande, se chama Jesus Cristo. Ele disse que toda a autoridade ele tem sobre todos os territórios. A gente precisa aprender isso. E essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. A outra coisa que o texto diz para todos nós é que precisamos ir, e ele disse, portanto, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar. É um imperativo aqui, irmãos. É um mandato. É fazer discípulos e não consumidores. Nós não devemos, como igreja, preparar um ambiente para os outros consumir. Aqui nós discipulamos pessoas. Aqui nós discipulamos gente para se parecer com Jesus. Isso deveria ser todas as igrejas. Aqui o verbo principal do texto é fazer discípulo. A igreja é enviada para fora das quatro paredes para fazer discípulos, não consumidores. Discípulos de Jesus, ensinando-os a guardar. O foco no discipulado, da pregação do Evangelho, é gerar obediência a Jesus e à palavra que gera transformação de vida. Mudança radical na vida, não somente conhecimento intelectual. Nós podemos estar aqui e ter a melhor teologia, a melhor pregação, a melhor escola dominical, a melhor formação ministerial. Nós podemos ter o melhor grupo pequeno, se não mudar a vida de ninguém, é só conhecimento. E nós temos um problema enorme em obedecer a Jesus. Nós ouvimos, nós não praticamos. E é por isso que o número de crentes que passaram pelas águas, mas não nasceram de novo em Campo Grande, é muito grande. De gente que não pratica a palavra, de gente que não obedece a palavra, de pessoas que consomem as Escrituras, consomem pregação, mas não é mudado nem por uma vírgula. A gente precisa praticar a palavra. Jesus disse que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu os comparo a... Mas quem não ouve e pratica, ele os compara a casa construída na areia. Talvez a sua vida esteja sempre por um fio, porque você sempre está na areia, porque não consegue praticar o que Jesus ensina. O discipulado, e o que Jesus está falando aqui para a gente fazer discípulo, ele ataca o coração do problema local nosso. De Campo Grande, do Rio de Janeiro. Se a gente tem um problema com o consumismo, o consumidor, ele entra na igreja, ele sempre está perguntando assim, o que essa igreja tem para mim? O que ela pode oferecer para os meus filhos? O que ela pode oferecer para o meu casamento? O que essa igreja pode oferecer para mim? O que ela tem que pode me dar? Ela tem ar-condicionado, ela tem uma boa salinha, ela tem um bom som, ela tem uma boa música. O consumidor sempre está fazendo essa pergunta. Mas o discípulo tem uma pergunta diferente, que é, como posso servir ao meu mestre e ao meu próximo nessa comunidade? É serviço, não é consumo. E a ordem de Jesus no texto é claro que nós não devemos buscar número de pessoas para a igreja. Nós não temos cliente, nós buscamos pessoas para discipular para que a vida delas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, da obediência a Jesus, de andar como Jesus. Nós precisamos, irmãos, convidar pessoas para Jesus, convidar pessoas para o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer discípulos, para que eles sejam parecidos com Jesus e tenham uma vida transformada. Senão, vamos continuar tendo crentes respondendo mal, passando um outro, xingando o outro no trânsito, sendo um mau funcionário, sendo um mau patrão. E aí, Campo Grande nunca vai mudar, porque os crentes continuam mesmo, depois de ter tomado um banho de piscina, sendo ímpios, mas com carteirinha de alguma igreja. Isso é fácil? Não é não, irmãos. É doloroso, porque você tem que morrer,
quando a gente vai caminhar com Jesus, ele dá uma cruz para a gente e um caixão, porque você precisa morrer e uma nova pessoa precisa renascer, ser transformada pelo poder do Evangelho. O terceiro ponto do versículo 20, que eu quero que você veja, no versículo 20 deixa claro para a gente uma coisa. Olha, vocês vão, a missão está centrada nele, porque Deus é um Deus missionário. Deus enviou o Filho enviou o Espírito, e nós somos enviados pela Trindade. Deus está em missão. Nós pregamos o Evangelho para as pessoas porque elas não adoram Jesus. E é sobre a glória do nome dele, é sobre ele, é sobre o poder dele, é sobre o nome dele. É por isso que pregamos o Evangelho, para que hajam mais adoradores a Jesus. E só existe a missão, como diz John Piper, porque existem lugares, existem pessoas que ainda não adoram a Jesus. E é por isso que a gente ainda vai pregar o Evangelho. Na hora que isso terminar, acabou a missão. Aí no final é só a adoração. Então nós estamos em missão, ele nos enviou para um lugar perigoso à beça, complicado à beça. Ninguém tem tempo para ouvir, é uma loucura só. Esses dias tinha um pregador na Araquã, de gravata, de terno e pregando. E eu fiquei tentando ouvir o que estava falando, suando a beça. Eu fiquei imaginando, Senhor, a tendência de nós, crentes, passar por aqui, a gente ficar rindo dele. Se lembra daquele senhorzinho lá no túnel de Campo Grande? Arrependei-vos? Você sabe o que Deus já fez através daquele homem na vida dos outros? Eu não sei não, irmãos, mas eu acho que alguma coisa aconteceu. Eu não fico zoando esses pregadores não, irmão. A gente ia zoar Isaías, andando pelado, pregando. Eu falei assim, isso aí é maluco, cara. Eu não fico zoando esses caras não. Sei lá quem que vai passar lá e dar o testemunho que se converteu. Com as pessoas que se converteram tomando bibliada dentro do trem. Só coisa maluca acontecendo. Eu que não me meto nisso. Essas coisas que às vezes a gente fica, é isso, não deve fazer isso. Então faz como? Se a gente sabe fazer o certo, por que a gente não vai fazer então? Por que a gente não prega direito? Se a gente fica criticando quem está pregando errado. Mas a garantia, irmãos, da missão é que a presença dele está conosco. O Emanuel, o Deus conosco, continua conosco na pregação do Evangelho. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é nada? Nós estávamos voltando da igreja uma vez, e tive várias oportunidades, mas não vou ficar contando aqui. Estava eu, Michele e o Isaac de colo ainda. Soltamos no ponto errado. E tinha muito assalto na região que a gente morava, muito assalto. Estavam assaltando uma barraca lá, e a gente estava passando na hora. Os caras olharam para a gente, e um apontou para o outro assim, para buscar. E eu falava, anda rápido, Michele, anda rápido, Michele. E a gente foi embora, chegamos ilesos em casa. Campo Grande, Marechal Hermes, centro da cidade, gente armada, gente maluca, gente drogada, com faca na mão, enquanto a gente pregava o Evangelho, várias vezes. Mas não era um maluco que eu ia pregar o Evangelho. Eu tinha certeza de que Deus estava conosco. Em um bairro, irmãos, como Campo Grande, que a violência tem crescido, inseguro, cheia de cansaço, de perigo, individualismo. As pessoas estão trancadas nos seus apartamentos. A gente acha que ninguém quer ter contato com nada, mas sabe o que Campo Grande está precisando? Companhia. As pessoas querem gente, querem tomar café com as pessoas, querem ter contato com as pessoas. E o grande problema é que nós estamos com medo. Nós nos trancamos, nós não queremos sair. Nós temos coragem de sair de noite para comer hambúrguer, mas não temos coragem de sair de noite para pregar o Evangelho.
Nós estamos com medo do bairro, nós estamos com medo da milícia, nós estamos com medo da violência, do assaltante, nós estamos com medo de tudo. Jesus disse: eu estou com vocês. Para aqueles homens que ouviram isso, Jesus estava dizendo: podem ir, vão prender vocês. Quando vocês estiverem presos lá, vai acontecer, vocês serão presos. Quando vocês estiverem lá, não tenha medo no que vai falar, eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Quando injuriarem vocês, quando matarem vocês, quando perseguirem vocês, eu estou com vocês. Essa é a certeza da igreja. Eu falei que não ia falar, mas da igreja perseguida que ela tem. Tu fala para os pastores: saia daí, foge daí. Deus está conosco no meio da perseguição. Vamos pregar o evangelho para aqueles que querem matar a gente. Essa convicção de que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa, irmãos. Nós precisamos pregar o evangelho para o amigo. O Deus missionário vai com a gente. O Filho disse que vai com a gente. O Espírito está nos capacitando para ir. Ou nós estamos confiando no nosso intelecto, na nossa vontade, na nossa habilidade, e é por isso que nós não vamos. E isso é um problema. Ele disse que estaria conosco. Eu quero que você pense e guarde algumas coisas que eu vou falar aqui para a sua semana. Nós precisamos, irmãos, urgentemente como igreja, moradores de Campo Grande, entender que as pessoas querem um Deus que funcione, um Deus que resolve os problemas financeiros deles, ou cure as doenças agora, ou tire alguém que está no hospital agora. E se a sua igreja, se o seu Deus não dá o que queremos, eu não quero essa igreja. É por isso que trocam uma mensagem em muitos lugares. As pessoas trocam, os crentes em Campo Grande trocam igreja igual troca de mercado, procurando a melhor promoção. Ou o mercado que oferece mais coisas. Só que o Evangelho, Jesus confronta, irmãos, esse ídolo do consumista, do consumismo no nosso coração. E nós precisamos nos arrepender, porque talvez nós estamos agindo da mesma forma. Talvez estamos sentindo a mesma coisa. Nós precisamos nos arrepender dessa realidade e pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, que Ele haja no nosso coração, porque nós não podemos ficar buscando Jesus igual as pessoas estão buscando, pelo que Ele nos dá, pelo que Ele pode entregar, mas por quem Ele é, porque o convite dEle para a gente é: negue-se a si mesmo. Abandone o que você acreditava que era a melhor coisa para você. Se você está aqui, você não é um cristão, mas vive buscando prata, ouro, segurança, controle, reputação. Jesus, nesse lugar, está sendo apresentado para você, e o que nós podemos dizer é: nós não temos prata, nós não temos ouro. Talvez você vai morrer daqui a algumas semanas. Nós não temos um emprego novo para você, mas nós temos a Jesus, que pode perdoar os seus pecados, que pode fazer você nascer de novo, transformar o seu coração e fazer você levantar e andar pela fé. Nós não temos ouro, nós não temos prata, e não podemos te oferecer isso. Nós temos Jesus, o Salvador da sua alma, e o consolo, o conforto e o alívio que você precisa para a sua alma. É Ele que pode transformar a sua vida como transformou a nossas. Eu quero que você guarde algumas coisas aqui, como a tua realidade, como missão de um crente em Campo Grande. Você precisa sair daqui e desafiar os ídolos do bairro. Olhar para Campo Grande de uma forma diferente. Se os moradores de Campo Grande passam parte da vida, a maior parte da vida no trabalho, no trânsito, do que em casa, mais parte da sua vida nesses lugares do que em casa, a gente precisa olhar para eles, que estão buscando independência financeira, sair desesperadamente desse lugar perigoso, olhar para esses ídolos que estão criados e esmagando o coração dessas pessoas
e dizer para eles que o valor deles não está no trabalho, no dinheiro, no sucesso e no sossego. O valor deles está no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que os comprou. E não na riqueza, e não no controle, e não no dinheiro, mas nisso. As pessoas estão ocupadas. E nós também. Nossas agendas pessoais estão acima das agendas da nossa comunidade, da nossa igreja, de uma vida de oração, de uma vida de leitura. Nós estamos abafados com tantas coisas e nós queremos isso para a gente. Descanso também. Eu preciso olhar para essa realidade e entender de que se você passa mais tempo no trabalho e em casa, pelo amor de Jesus Cristo, Filho de Maria, morto na cruz, sepultado e ressuscitado, por favor, amanhã, seja um profissional melhor, que honre a Deus. Se você trabalha com atendimento em Campo Grande, pelo amor de Deus que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, atenda melhor as pessoas. Talvez ninguém no seu trabalho quer Jesus, porque o representante dele é horrível, é terrível. Não vá amanhã trabalhar querendo ganhar vantagem. Se você já pensou em amanhã levar atestado para o trabalho e você está bem, em nome de Jesus, saia daqui curado, liberto, para poder não levar atestado, mostrando que você serve a Cristo, não ao dinheiro, não ao conforto, e que você vai servir o bairro. Se você fica tentado como eu de passar o sinal vermelho, todos os sinais vermelhos de Campo Grande, não faça não. Se amanhã, quando todo mundo passar na sua frente, buzinar, quase bater em você, e o desejo do teu coração for, espero que acerte um poste, não deseje o mal e ore por você. Senhor, abençoa esse homem, essa mulher, para que não faça isso. Amanhã é guerra, amanhã é luta. Nós precisamos ir para lá. A gente precisa sair daqui com esse entendimento de que evangelismo não é um evento complexo, de que pregar o evangelho a gente não precisa de algo extraordinário. Eu preciso abrir a minha agenda para o meu vizinho, eu preciso tomar café com ele, eu preciso servir as necessidades dele, eu preciso ser amigo daqueles que estão sozinhos, eu preciso servir a comunidade, para que eu possa ver vidas transformadas. Eu preciso abrir mão da hipocrisia de ter um show gospel para salvar as pessoas e abrir a sala da minha casa para pregar o evangelho, de comer com alguém que não conhece o evangelho. Eu preciso ser uma testemunha de Jesus, uma cópia exata de quem ele é no comércio, na realidade da vida, na segurança pública. Talvez você tenha familiares que são da milícia. Prega o evangelho para eles, irmãos. Prega o evangelho para eles. Fale de Jesus para eles. Você amanhã vai estar em lugares que nenhum pastor dessa igreja vai estar. E é lá que o Senhor te colocou. Nós precisamos olhar para as necessidades e dores sociais, da falta de esperança, e entender que esse bairro com alto índice de violência contra a mulher, vivemos sob a demanda da milícia, vivemos sobre o terror da desordem urbana, da sujeira, do lixo, de tantas outras coisas, das coisas que não funcionam, das obras que estão entregando com defeito, com problema, e gente aterrorizada, querendo morar nas suas casas e não entregam. Nessa realidade da nossa Campo Grande, a gente precisa olhar para isso e entender que uma igreja da grande comissão em Campo Grande, ela não deve se esconder. Nós devemos nos apresentar, além de orar pela paz na cidade, pela paz nesse bairro, para que seja um ambiente seguro para nós, nós precisamos criar aqui também um ambiente seguro para as mulheres. Porque nós assim estamos pregando contra esse problema na nossa realidade social, ensinando os nossos filhos a serem homens como Jesus. Não frouxo, não panaca, não que não lidera a sua casa, a sua esposa,
um que sempre está fugindo das suas responsabilidades, que não sustenta, que não cuida, que não protege. Irmãos, homens dessa igreja, precisamos nos levantar para denunciar esse problema e anunciar o que é ser um homem de Deus. Agora, tu pode voltar para casa e ser como todos os outros homens em Campo Grande. Eu prefiro voltar para minha casa e pedir, eu quero ser parecido como o homem Jesus. Tratar as mulheres, a minha esposa, as irmãs da igreja e todos que eu conheço, para que elas olhem para mim e confiem de que eu sou um homem responsável diante delas. E eu oro por cada homem dessa igreja, para que sejam de verdade a galera aí do Clube da Luta, que lutem de verdade pelas suas casas. Que lutem de verdade. Nós nos envolvemos com a justiça social, com justiça e misericórdia, mas sem anunciar de forma hipócrita, politicamente, para sermos aceitos, que estamos fazendo as coisas para os outros. A outra coisa que tem a ver com a nossa missão é a plantação de igrejas. E nós estamos envolvidos com uma plantação de igreja. A nossa missão, a missão da nossa igreja, é vermos mais igrejas melhores, centradas no Evangelho, sendo plantada, e nós vamos ajudar isso a acontecer. Ainda que não seja a igreja do Calvário, nós vamos cooperar e nós vamos ajudar para que tenhamos mais igrejas saudáveis em Campo Grande e igrejas bíblicas. Igrejas bíblicas centradas no Evangelho, que combatem a teologia ruim, que faz mal, que danifica, que cria problema. Nós queremos ser uma igreja que envia, irmãos. E nós temos enviado alguns para missões de curto prazo. Nós temos enviado alguns para alguns lugares para atender necessidade. E o Senhor tem nos dado a graça de cumprir essa missão. Eu quero terminar dizendo para vocês que o nosso desejo não é contarmos coisas aqui, mas é vivermos aquilo que nós temos como missão. É experimentarmos isso de forma real. Mas saímos daqui com uma realidade. Nós somos enviados por aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Então eu devo sair daqui agora, nesse momento, logo depois que terminar o culto. E eu devo ir ao meu vizinho, ir ao meu próximo. Eu devo orar pela plantação da igreja em Petrópolis e por mais plantações de igreja. Eu devo investir para que o reino de Deus possa se espalhar nessa grande Campo Grande, sobre o Rio de Janeiro e até os confins da terra. Feche os teus olhos nesse momento e tenha um tempo de oração. Fale com o Senhor sobre o que você ouviu. Nós fomos enviados. Nós fomos enviados.